Pessoal, passando para mostrar para vocês a terceira mexida que eu dei naquele projetinho MVC que a gente estava mexendo, tá? Como houveram algumas algumas codificações um pouco diferentes, eu acabei resolvendo mostrar. Eu nem ia mostrar porque a gente já estava começando a ficar numa situação de muita padronização, né? O segundo estava basicamente igual ao primeiro, com mudanças pequenas. O terceiro caminhava para ficar igual ao segundo, só que houve algumas mudancinhas, algumas coisinhas. Aí eu resolvi mostrar que aí já é mais um pouco de experiência para a gente adquirir. Basicamente, então, eu fiz aquele módulo de lance, cadastrando e listando, que seria o terceiro módulo do nosso sistema. O nosso banco de dados, né, é o mesmo ainda. Ele não sofreu nenhuma alteração, não sofreu nenhuma alteração desde aquela, desde as últimas mexidas. Então continua desse mesmo jeito. O que foi feito agora foi a questão do cadastro e listagem de lances para as partidas já existentes. Beleza. Vindo aqui para o nosso editor, né, eu parti então da criação do modelo para a tabela de lances. Coloquei aqui os campos refletindo o banco de dados, o construtor só com ID, os getSet normalmente e os dois métodos principais que a gente está utilizando, né, dentro desse contexto que a gente está mexendo, que é o de criar e o de recuperar. Lembrando que a gente pode colocar outros se necessário, a gente pode não ter esses dois se necessário, e vai depender da necessidade de cada situação. Ok. Tá aqui então o meu create, né? Basicamente igual aos outros mesmo. Tem aqui o meu SQL, eu faço a preparação do SQL, depois faço a vinculação dos parâmetros, pegando aqui das próprias propriedades que já estão preenchidas aqui no objeto, e depois executo e retorno verdadeiro ou falso. O recover aqui, a mesma ideia, porém a implementação está um pouquinho diferente, porque nesse meu recover aqui eu estou considerando que eu vou pegar todos os lances de uma determinada partida, tá? Não todos os lances do banco, somente os lances de uma determinada partida. Então eu tenho um parâmetro aqui na minha consulta, e aí, como eu tenho um parâmetro, eu optei por preparar essa consulta, fazer a vinculação do parâmetro e depois executar a consulta, devolvendo o valor da consulta como um vetor, assim como fazia nos outros, tá? Só que nos outros, né, em algumas outras vezes, eu não fiz a preparação da consulta porque era uma consulta simples. Essa aqui, como tem parâmetros, né, é mais seguro fazer a preparação e a vinculação dos parâmetros, por segurança. Esses outros dois métodos aqui estão vazios, tá? Porque a gente não precisa deles por enquanto. Beleza. Então, o modelo, basicamente isso. O controle do lance está semelhante aos outros que a gente já fez, porém com algumas modificações. Tá? Aqui o construtor, por exemplo, na hora que eu construo um objeto, quem chama isso aqui é o index. Não sei se vocês lembram, mas quem chama isso aqui é o index. Mas na hora que eu construo um objeto, eu já verifico se tem lá no get, ou seja, lá na URL, uma propriedade ou um atributo chamado ref, que eu estou utilizando para passar o código da partida. Tá? Então, na hora que eu construo, depois a gente vai ver onde que a gente está utilizando, onde que a gente está fazendo essas passagens. Então, eu construo um objeto da classe controle lance, ele já vê se tem isso lá, e se tiver, ele carrega os dados da partida. O nome dos times, qual que foi o local, qual que foi a data, os dados da partida de maneira geral. Por quê? Porque eu preciso disso em vários lugares aqui, ó, dados da partida aqui, dados da partida aqui, dados da partida aqui, dados da partida aqui. Então eu optei por carregar esses dados aqui já no construtor, que aí ele fica disponível se eu precisar de utilizar mais de uma vez. Talvez depois a gente poderia até guardar isso na seção, mas a gente não viu seção ainda, então eu optei simplesmente por carregar aqui no construtor e deixar como uma propriedade da classe controle.
lance. Beleza, então faço essa filtragem aqui para ver se esse campo está preenchido. Se ele tiver e for um número inteiro, eu busco lá no modelo partida, tá? Tô pegando os dados da partida, não vou pegar no modelo lance, vou pegar no modelo partida. Busco lá do modelo partida as informações da partida e guardo nesse meu atributo aqui, tá? Nesse ponto, eu vou dar uma paradinha e vou entrar lá no modelo partida, só para a gente ver o que eu mexi lá para que ele me respondesse. Não sei se vocês lembram, lá na partida, a gente tinha o recover que me dava a lista de todas as partidas. Tá? Eu até mexi um pouco no SQL aqui, porque acho que ela estava me dando da última vez que eu mostrei para vocês apenas os códigos dos times. Aí eu fiz um join para poder pegar os nomes dos times. Mas o resto do código permaneceu o mesmo. Aí o seguinte, esse recover que já existia me dava a lista inteira das partidas, a lista de todas as partidas. Para aquele caso, agora eu preciso apenas dos dados de uma única partida com base no ID dela. Eu poderia ter feito aqui uma alteração, colocado alguma condicional aqui, né, ter adaptado essa aqui mesmo, era uma possibilidade, mas eu optei pensando em ficar o código mais simples de entender, tá? Não pensando em eficiência, mas pensando em facilitar o entendimento do código, optei por criar outro método aqui chamado recover on, que ele vai recuperar uma só. E ele recupera uma só baseada no ID. Aí o SQL é parecido com o lá de cima, só que ele tem um parâmetro aqui que é o ID. Aí, ao invés de eu simplesmente executar o SQL direto, né, como tem parâmetro, eu preparo primeiro, depois faço a vinculação do parâmetro e depois eu executo. E aí eu executo e devolvo a primeira linha do que foi retornado. Por isso que tem esse zero aqui entre colchetes no final. Ó. Isso aqui me dá o conjunto de linhas retornadas, né? É o que a gente está utilizando nas outras situações. Como aqui eu quero de uma única partida e eu já até espero que o resultado seja realmente uma única, porque eu estou comparando aqui com o ID e o ID é único, né? Então esse SQL já vai me retornar uma única, porém isso aqui me dá no formato de uma lista, mesmo sendo uma lista com um único elemento. Como eu estou me referindo a esse primeiro elemento, que nesse caso também é único, eu preciso colocar esse zerinho aqui. E aí isso é devolvido não na forma de uma matriz, né, mas assim na forma de um único vetor. Beleza, então essa alteração eu fiz aqui no modelo partida para que eu consiga, lá do controle lance, saber as informações, né, recuperar as informações de uma única partida. Estou voltando lá para o controle lance, então eu chamo de lá e guardo aqui nesse meu atributo. Beleza. O ver antes disso, né, tem aqui o código da partida, eu passo aqui no construtor, tá? Nossa partida aqui tem um construtor que recebe o código. E aí ele guarda. Na hora de consultar, eu uso o que já está guardado, this ID, aqui no modelo partida, beleza. Voltando para cá, o ver é bastante semelhante ao que a gente já tinha, só que eu também eu já utilizo essas informações da partida que eu tenho guardado aqui em cima. Eu crio um objeto lance, e aí o objeto lance eu informo para ele qual que é a partida, através do set partida, tá? Então nós estamos criando aqui um objeto modelo lance, passamos para ele aqui na linha 23 qual que é o ID da partida, e aí eu crio um objeto divisão lance, nós não vimos ainda, daqui a pouco a gente vai ver, e peço para esse objeto de visão lance listar. Listar o quê? A lista de lances que eu recuperei lá do modelo lance. Nós já mostramos aqui, ó, modelo lance recover. Então a lista de lances que vem daqui do modelo lance, eu uso aqui no controle lance para mandar para a visão lance exibir. Só que além disso, eu mando também aqui os dados da partida, tá? Porque na hora que a gente for exibir lá no HTML os lances de uma partida, eu tenho que preencher o cabeçalho da tela com qual jogo que é
enfim, algumas outras ferramentas, algumas outras informações que aparecem na tela e que não fazem parte da lista de lance. Por isso eu mando a lista de lance e também mando os dados da partida. O digitar, basicamente do mesmo jeito que a gente já tinha, tá? Só que eu também mando para ele os dados da partida, porque na hora de digitar eu também tenho que preencher o cabeçalho lá com qual partida que a pessoa está editando. Então eu tenho que mandar os dados da partida para o formulário lá da visão também. O inserir, basicamente do mesmo jeito que a gente já tinha, né? A condicional ali está um pouco diferente, porque está verificando o, o ID que está guardado aqui dentro desse vetor. O ID que está guardado ali, né? Para ver se ele é um ID existente. E está verificando os dados que ele recebe do post. Então ele faz a filtragem aqui dos dados do post, cria uma visão lance, né, cria uma variável de mensagem, e dependendo aqui das condicionais, ele coloca uma mensagem ou outra dentro dessa variável para ser exibida lá no final. Se os dados estiverem preenchidos, eu não posso cadastrar um lance se eu não tiver uma partida vinculada, por isso que eu tenho verificando isso aqui. E os outros dados estiverem preenchidos também, eu crio um modelo lance, crio um modelo lance, esse nu aqui é opcional, crio um modelo lance, falo para ele qual que é o ID da partida, né, que é esse mesmo ID que já está guardado lá em cima, falo para ele as outras informações, a foto, isso aqui está como opcional por enquanto, então se não tiver preenchida eu nem passo lá para o modelo e deixo isso em branco. Aí eu faço então o acionamento do método que vai gravar essas informações lá no banco. Se ele retornou verdadeiro, eu coloco essa mensagem, caso contrário, eu coloco essa mensagem. E esse else aqui de baixo é o else daquele if para ver se os dados estão preenchidos. Ele coloca essa mensagem aqui. Depois eu chamo a visão lance, passando esse título, esse subtítulo e a variável mensagem, que vai estar com isso ou com isso. Beleza. Aí, indo lá para a visão lance, a gente tem também uns métodos bastante equivalentes, né? Apesar do código ter mudado um pouco. No formulário, ele recebe os dados da partida, então ele monta um formulário e, em alguns pontos, dentro do formulário e também nos títulos, ele usa esses dados da partida para poder montar a tela com essas informações. Então ele coloca, por exemplo, o nome dos times da partida lá em cima na página, e dentro do formulário ele coloca também os nomes dos times para a hora que o usuário na hora que o usuário for cadastrar um lance, ele escolher se é um lance do time A ou do time B, por exemplo. E o action desse formulário vai para módulo lance, né, mesmo esquema que a gente estava utilizando antes, e ação inserir. Aí eu acrescentei aqui, ó, o ref passando o ID da partida. Então os dados da partida do formulário traz esse ID e eu coloco ele aqui no action do formulário. Aí, além disso, eu coloco também essa mesma variável que eu estou utilizando como subtítulo, tá? Que tem os nomes dos dois times. Isso aqui é só mesmo para os nomes dos times aparecerem lá na URL também, mas eu não estou utilizando até então para fazer nenhum processamento. Isso aqui é só informação complementar que eu estou colocando na URL. Ok, então o formulário está aí, vocês podem dar uma olhada, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem me falar. O listar, também a ideia é a mesma, eu monto a página aqui utilizando os dados da partida e a lista de lances. Eu distribuo algumas dessas informações aqui no decorrer da página. Os dados da partida, principalmente lá no início, né, para aparecer lá no cabeçalho, e a lista de lances dentro lá do meu laço de repetição, porque eu vou ter vários lances, então eu vou eu coloquei dentro de parágrafos, na verdade eu coloquei um H4 e um parágrafo para cada lance. Então isso vai aparecer na tela nesse formato, um H4 e um parágrafo. Dentro desse parágrafo vão as partes aqui do lance. Por que eu tenho um if else aqui dentro? Porque lá no meu formulário eu estou utilizando
três opções quando a pessoa está cadastrando um comentário. Ele pode cadastrar um comentário geral, coloquei só a palavra comentário mesmo, ou time 1 ou time 2. Aí, para eu não ter que guardar essas informações textuais, eu defini 0, 1 e 2, certo? Na hora que vem do banco, vai vir 0, 1 e 2 para dizer se o lance é um comentário geral, ou se é do time A ou se é do time B. Time casa ou time fora, né? Aí na hora que eu estou mostrando isso na tela, numa outra situação de listagem, quando eu estou mostrando isso na tela, eu vou ter então esse if else para eu converter isso para os dados textuais novamente. Então, se o gerador tiver com 0, é porque se o que está vindo lá, né, do lance, posição gerador, isso é o que está vindo do banco. A minha variável gerador aqui recebe comentário. Caso contrário, a minha variável gerador daqui vai receber o nome do time da casa, se for um, ou o nome do time fora, se não for nenhuma dessas duas opções. Sobrou foi essa. Beleza, então guardo isso dentro de uma variável e depois essa variável eu coloco aqui, ó. Aí eu coloquei o if else antes, né, para eu não ter que fazer essa condicional aqui já mesclando e ficar um código um pouco confuso. Beleza. E aí é o mesmo esquema, né? Depois que eu preenchi essas variáveis aqui de título, subtítulo e conteúdo, eu chamo o meu template. O template vai exibir essa galera. Mensagem aqui é a mesma coisa. Beleza. Então, quando eu estou criando, quando eu estou criando um lance, o meu lance é digitado na tela, né, e é encaminhado para essa URL aqui, para que ele seja cadastrado. Agora, quando eu quero visualizar o lance, como que eu vou acessar no meu sistema? O que eu fiz lá foi o seguinte, deixa eu mostrar lá. Eu, na visão das partidas, tá? Eu não criei um menu aqui para lance, não. Na visão da partida, eu coloquei dois links para cada partida. Um link para acompanhar, quem vai ver os lances daquela partida, e um link para inserir, que o usuário vai poder cadastrar. Ou seja, eu fiz alteração na visão partida também para eu ter esses encaminhamentos aqui. Concorda comigo? Então, lá na visão partida, eu coloquei esses links. Então, vamos ver o código aqui. Visão partida. No listar. No listar da partida, então, eu acrescentei aqueles dois links. Ó, eles estão aqui. Eu acho que da última vez que eu tinha mostrado para vocês, essa parte de datas aqui também não estava desse jeito. Eu acrescentei isso aqui para poder alterar o formato da data, tá? Que estava pegando formato inglês do banco, se eu não me engano. Beleza, mas eu acrescentei esses dois links aqui. Essa mesclagem ficou até um pouco exagerada. Talvez a gente poderia repensar e fazer de outra maneira, mas não vou fazer isso agora não. Um link concatenando o nome do módulo, né, o nome da ação, o ID da partida e também os nomes dos times. Isso aqui para ver. E um outro link, mesma coisa, concatenando o módulo, a ação, o ID da partida e os nomes do time, só que no caso aqui é para inserir. Aí a ação é digitar, tá? A diferença é essa aqui, ó, ação ver e ação digitar. E isso vai gerar então esses dois links aqui, ó. Se a gente olhar aqui embaixo, né, na hora que eu passar o mouse em cima do link, vai aparecer lá, ó, lance, módulo lance, ação ver, referência 5. E aí, Santos FC e América MG. O Santos FC e América MG, coloquei ele só para complementar mesmo, né? Não está sendo utilizado para nenhum processamento. E o inserir é basicamente o mesmo link, só que a ação é diferente, é digitar. Isso vai lá para o meu controle. Isso vai, na verdade, cair no index, né? O index vai pegar qual que é o módulo e qual que é a ação, vai criar o objeto e vai acionar o método específico. No caso do acompanhar, o index vai chamar o controle, lance, método ver. Controle, lance, método ver. Que é esse cara aqui. E
Quando eu quero inserir, o meu index vai chamar controle lance método digitar, que é esse cara aqui, que vai chamar o formulário. Então é basicamente isso. Quando eu peço para inserir, deixa eu reabrir de novo para não me perder. Santos, tá? Vou abrir outra aba aqui, uma para acompanhar e uma para inserir. Quando eu digito aqui um comentário aqui, pausa para descanso, pausa para água. Esse mídia, eu ainda tá aceitando em branco aqui, tá? Porque eu tinha imaginado inicialmente colocar uma foto direto, mas eu acho que não é uma boa estratégia. Eu pensei em talvez que fosse uma estratégia melhor colocar um compartilhamento do Twitter ou do Instagram, né? Que aí você pega a URL de lá direto, o código de lá e posta aqui. Mas aí tá em branco por enquanto, não tá obrigando a colocar não. Beleza. Cadastrei aqui. Se eu quiser cadastrar de novo, posso voltar e cadastrar novamente, tá? A gente poderia botar um link lá também para ir direto. E aqui no gerenciamento eu estou precisando da F5, tá? Pausa para água. Porque eu não inseri nenhum script JavaScript aqui. O mais automático aqui, né, seria a gente colocar um único script para recarregar essa página aqui inteira de tempos em tempos. Mas se a gente quiser também fazer uma conversão para Ajax, é totalmente possível, desde que a gente faça algumas adaptações lá. Aí, ao invés de carregar a página inteira, vai carregar só aqueles lances que a gente ainda não carregou. Deixa eu colocar mais um aqui de novo. Comentário do Santos. Bola na trave. E aí, se eu conferir aqui, eu vou ter aqui o do Santos, o bola na trave, tá? Beleza, tá bem simplificado. Obviamente, a gente não está ainda num esquema que dê para ser utilizado, mas essa prática foi para a gente entender um pouco do funcionamento do MVC. É óbvio que o MVC sozinho também não, não constrói um sistema por completo, né? A gente tem que ir inserindo outras coisas, outras ferramentas, outras técnicas de acordo com a nossa necessidade para que o nosso sistema fique pronto. Mas é basicamente isso, então, a nossa prática MVC. Acho que eu mexi um pouquinho lá no CSS também para dar um espacinho aqui, tá? Entre uma partida e outra. E isso está lá no meu template. Falando de template também, aproveitando a ocasião, né? A gente tem, vocês podem pesquisar se vocês quiserem, bibliotecas que auxiliam na montagem e no reaproveitamento de templates. Acho que eu mexi um pouco no CSS. Por aqui, ó. Esse P aqui, ó. Aumentei esse pad. A gente tem bibliotecas que ajudam a manipulação de template. Por exemplo, ali no na minha visão partida, que eu tenho essa mesclagem que ficou muito esquisita, eu poderia ter um template específico para isso. E aqui, ao invés de eu chamar o template geral, eu chamaria aquele template específico. E da mesma maneira, se eu tivesse muitas páginas que precisassem ser diferentes umas das outras, eu poderia ter outros templates aqui, e em cada caso eu chamaria templates diferentes. Aí, né, nesses casos em que o número de templates vão crescendo, o uso de alguma biblioteca ou de alguma ferramenta para manipulação de templates torna-se útil, tá? Quando a gente tem um template simples, talvez é desnecessário. Mas essas ferramentas permitem, por exemplo, herdar de um template para o outro, é, é, fazer meio que algumas coisas automáticas que facilitam o trabalho. Mas quando a coisa é pequena demais, às vezes não justifica também aprender mais uma coisa. Tem uns que são linguagens um pouco diferentes, tem alguns códigos diferentes, né? Às vezes não justifica. Mas se você estiver entrando num projeto grande, com muitos templates, pode ser de boa ajuda. Beleza, então é isso. Com isso nós fizemos os 3 módulos, né? O de times de partida e o de lances. E a gente tem, então,
um protótipo inicial do nosso sistema já em funcionamento. Obviamente, ele precisaria de ajustes ainda para ser entregue para alguém utilizar em algum campeonato. Mas para a nossa prática seria isso. Beleza, galera? Até a próxima, então.